deixei a mentira pela verdade, deixei o amargo pelo mel, deixei a pobreza pela riqueza, deixei o inferno pelo céu, deixei a derrota pela vitória, deste negócio eu me saí muito bem, deixei o grito de gol pela glória, o Juazeiro deixei por Jerusalém, deixei a derrota pela vitória, deste negócio eu me saí muito bem, deixei o grito de gol pela glória, o Juazeiro deixei... Eita, paz do Senhor a todos, boa noite a você que está nos acompanhando nesse momento. Se inscreve se você não é inscrito ainda no canal, pois esse é um canal de informação, onde você vai poder aprender muito mais da palavra de Deus. E hoje o tema promete, né? Vocês já estão vendo aqui nos estúdios da Vida FM. Estou aqui com o diácono Jaelton, nosso amigo e irmão, né, participando hoje do programa. Ele que é esposo da irmã Aline, pregadora, né, missionária, nossa irmã Aline, que hoje ela tá aqui aperreada, gente, porque eu disse a ela, vamos lá pro programa, e eu não disse, que aqui no programa Defesa da Fé, a gente não passa a pauta, aqui é tudo de surpresa. Então hoje vai ter pergunta polêmica, vai ter situações aqui, aonde você vai ficar dizendo assim, o que ele vai dizer, porque todo mundo fica com o coração na mão, sabendo que a gente vai falar alguma coisa muito forte, né, irmão Gilson? Irmão Gilson está ali nos bastidores, tu não veio hoje, eu queria que a irmã Flávia estivesse aqui com Jéssica para botar na mesa de debate, mas eles não vieram, né? Mas estão aqui os nossos irmãos. Vamos cumprimentar o irmão Jaelton, Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Amém, também quero cumprimentar a todos que nos acompanham aí, mandar a paz do Senhor para todos. Amém. Irmão Jaelton, ele tá aqui hoje, quietinho ali desse jeito, esse daqui a pouco sai, viu? Maline, Pai do Senhor, prazer ter a senhora no programa Defesa da Fé. É uma alegria estar aqui, quero saudar todos que estão aí nos acompanhando, que Deus esteja abençoando, que você fique aí ligadinho, porque o assunto aqui é estreito de Jeová, mas vai ser uma bênção para a sua vida, vai te edificar, e você vai poder sair daqui com uma palavra da parte de Deus. Muito bem. É forte porque hoje nós estamos com um tema aqui polêmico por demais, e tem muita gente preocupado com o que eu vou falar, tá? Eu recebi uma crítica e eu quero lhe agradecer pela crítica que você trouxe para mim. Foi um comentário que uma pessoa fez, conversando, né, numa roda de amigos, e disse assim: a internet é um mundo sem lei, é uma terra sem lei. Por quê? Porque todo mundo que dá vontade da telha se acha doutor da lei, acha que pode falar tudo, né, e acha que é o super, né, do entendimento. E tem gente dizendo, quem é ele para estar com um canal no YouTube querendo combater pessoas, né, que tem curso tal, sou PhD, doutor em divindade, doutor nisso, doutor naquilo outro. Quem é ele para estar falando isso? Tá se achando? Eu não tô me achando não, meu amigo. Aqui é uma boca e aqui é uma língua. E eu falo porque tem liberdade de expressão. Graças a Deus no Brasil tem liberdade de expressão, certo? Eu tenho que falar com responsabilidade e não posso ferir ninguém. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu posso não ter, eu tenho minha formação, não preciso estar dizendo para vocês aqui quando estou vendendo currículo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que você pode ter 10 quadros na sua parede. Agora, se você não tiver coragem de falar a verdade, não tá valendo de nada seus quadros nem sua sabedoria. Tá certo? É porque aqui eu tenho coragem de falar, e aqui eu falo as coisas que muita gente não tem coragem de falar. Então hoje eu vou abordar um assunto aqui, e vocês podem esperar de mim que eu vou falar a verdade que precisa ser dita, e vou defender dentro da palavra de Deus. Você já sabe, eu já estou me animando. Já comecei a bater na mesa, o negócio começou a ficar bom, né? Já tô tremendo, Gilson já tá reclamando. Não bate não, que treme a tela, né?
Mas eu bato, sabe por quê, gente? É porque dá vontade mesmo de bater assim, né? Dá vontade da gente dar umas pancadas na mesa assim, pra dizer, acorda, pelo amor de Deus, sacode, né? Que essa sacudida da tela aí seja uma sacudida aí no teu sofá, pra você entender que a gente não deve viver comendo somente a papa que bota na nossa boca. Você tem que pensar, rapaz. Você tem que ser estimulado a pensar. Você tem que fazer uma crítica. Uma crítica. Então, para você que está fazendo crítica por aí, conversando nas rodas de amigo e dizendo assim que eu não tenho capacidade para falar o que eu estou falando, que eu estou me achando. Olha, eu estou me achando e estou gostando agora, viu, Gilson? Rapaz, 900 inscritos, chegando 900 inscritos no YouTube. Gente, muito obrigado vocês que estão se inscrevendo. Para fazer raiva o cão. E quem não está gostando do programa, eu quero lhe fazer um desafio. Você, meu amigo, você que está gostando do programa, você que sabe que esse programa vai dar o que falar, tá certo? Compartilha no grupo da família. Gente, segue esse canal lá, porque toda terça-feira, olha, é madeira. E é madeira que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui não tem nem bonito, nem feio, nem branco, nem preto, nem rico, nem pobre. O negócio aqui é sério. Se você entendeu como é a dinâmica, fica ligadinho aí que o negócio hoje vai ser tremendo. Eu quero começar com o texto, vou começar com o texto, porque sem Bíblia a gente fica só conversando água de pote, é o miolo de pote, que nem dizia meu sogro, que é água, conversando água, né? Então a gente vai ler um texto, e se você quiser mandar perguntas, daqui a pouquinho você pode começar a mandar perguntas aí, vai interagindo aí no chat, que nosso irmão Gilson daqui a pouco vai estar lendo as perguntas e a gente vai responder todas. Pode botar aí, não tem problema não. Não se acanhe não. Cai não, pode mandar e não tenha medo não, que nós estamos aqui para responder a você que está em dúvida, entendeu? Não tenha medo, que nós estamos aqui para isso. Exatamente. Não vá comer papa quente sem poder assoprar. É verdade. Muito bem, vamos ler Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. E nada melhor, né? Se nós vamos falar desse tema, daqui a pouco você vai entender por que irmã Aline está aqui, né, no programa em Defesa da Fé hoje. Você sabe que para cada tema a gente vai trazendo alguém, né? E hoje irmã Aline está aqui nos estúdios e você vai entender agora o porquê e qual é o tema de hoje. Vamos lá, Gálatas 3:28, o texto diz assim: nisto não há nem judeu, nem grego, não há servo e nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, porque não há homem e nem mulher. Gente, eu pego esse texto e proponho para vocês hoje falar de um tema polêmico, mas polêmico por demais por nossos dias, polêmico para os homens. Eu vou até dizer aqui ao vivo, né? Que a gente ligou nesse tanto pro vaqueiro e disse assim: ei, vem pra cá, senão que ele não vai me deixar falar. Depois eu não concordo com ele, depois fica aí mesmo, viu? Ele deve estar assistindo. Deus abençoe. Fala de bater que tá tremendo, né? Muito bem. Tem gente que não concorda com o que a gente vai falar hoje, né? Nós somos uma sociedade considerada de certa forma machista, e a gente vai falar hoje sobre as mulheres e o ministério, o serviço cristão. Mulher pode ser pastora, mulher pode ser apóstola, evangelista, presbítera, mulher pode exercer cargo ministerial, cargo de liderança. É uma pergunta que muitos fazem nos nossos dias e muitos estão com preguiça de ler a Bíblia sobre o assunto. E muita gente só comentando, só falando, mas não está, tá certo,
tendo um equilíbrio nas suas respostas. Você sabe que o programa Em Defesa da Fé é baseado no equilíbrio. Enquanto existe um extremo aonde estão colocando as mulheres nas mais diversas funções e cargos e ministérios, existe também aqueles que colocam as mulheres numa subjeção tão grande ou num canto ali na igreja que não exerce nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de ação no reino de Deus, fica ali somente cumprindo o seu papelzinho ali no canto, né? Existem os dois extremos. E qual é o ponto de equilíbrio? É isso que nós vamos tentar mostrar hoje aqui dentro da palavra de Deus, o ponto de equilíbrio entre a interpretação bíblica, se pode ser pastora ou não pode ser pastora. Eu aproveito o momento para mandar a paz do Senhor para algumas pessoas que são amigas da gente, amigos da gente. Quero mandar a paz do Senhor e um abraço à pastora Adila. Deus abençoe a senhora, tá certo? Quero mandar também para a pastora Márcia, quero mandar um abraço para a pastora aí na cidade de Petrolina, esqueci agora, pastora Regina, se eu não estou enganado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, seu esposo, tá certo? O esposo da pastora Ada, pastor Paulo, Deus abençoe vocês. Eu já tive a oportunidade de pregar, e talvez você que está me ouvindo, e tem gente que me conhece, é isso, Gilson, é isso que me deixa nervoso, porque tem gente que me conhece, eu fico nervoso, não tem como ficar não, mano. Eu fico nervoso porque tem gente que me conhece assim, ele passou a vida toda pregando, dizendo que não podia, e agora, fica ligado aí, fica escutando aí, tá certo? Daqui pro final você vai entender o que é que a gente quer falar aqui. Tá bom? Daqui a pouco você vai entender. Não vai logo me julgando aí, dizendo, porque... Não, eu sou o mesmo Flávio, a minha cabeça é a mesma, o meu entendimento é o mesmo. Então um abraço aí para os meus amigos pastores, suas esposas, tá certo? Que exercem aí trabalho de liderança junto com seus esposos. Eu já tive oportunidade de pregar algumas igrejas que tinha pastora. E nós chegamos ali, na oportunidade, pregamos a palavra de Deus, respeitamos de forma similar ao esposo e à esposa, né? Pregamos a palavra de Deus e vimos ali um povo que foi resgatado das drogas, da prostituição, e estão seguindo a sua vida, seguindo a Cristo Jesus. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é o que a Bíblia fala sobre esse assunto. O que a palavra de Deus relata sobre esse assunto. Antes de nós chegarmos a esse detalhe, né, do que a Bíblia fala, eu quero trazer alguns dados importantes para vocês. Primeiro, as mulheres, o público feminino é a grande maioria na população mundial. A grande maioria é do sexo feminino. Saiu uma pesquisa recente no Datafolha do ano de 2020, tá? Não é tão atrasada. Uma pesquisa do ano de 2020 que mostra que 58% dos frequentadores das igrejas evangélicas são mulheres. Ou seja, entre 58% e 60% são mulheres. E 51% dos frequentadores da igreja católica também são mulheres. Então, na grande maioria, quem frequenta as igrejas são mulheres. Quando a gente observa no contexto geral, no contexto histórico, a gente descobre também que as mulheres exerceram um papel muito importante na história do cristianismo. No último programa Em Defesa da Fé, nós falamos aqui a respeito das mulheres que serviam a Jesus no santo ministério, e elas serviam a Jesus ali com os seus bens. É importante e vale salientar também que na morte
de Jesus lá na cruz, né? Quando ele estava sendo crucificado, estava ali sua mãe, sua tia, estavam ali algumas mulheres que no dia da sua ressurreição foram as mulheres que tomaram a iniciativa de levar as especiarias até o túmulo, e a gente observa uma atividade das mulheres, e a gente vê também uma grande quantidade de mulheres aceitando a fé, aceitando a Cristo e seguindo a Cristo. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente descobre também que muitas mulheres serviam ao Senhor, muitas mulheres se dedicavam ao Senhor, e na história da igreja a gente descobre que as mulheres continuaram sendo maioria e sendo muito mais dedicadas à obra de Deus do que os homens. As mulheres são muito mais presentes e são fiéis. Eu trouxe um dado aqui no último programa que as mulheres são mais fiéis no dízimo e nas ofertas, viu, meu? As mulheres são mais fiéis nos dízimos e nas ofertas do que os homens. Todos esses dados e essas informações apontam que nós temos um grande público feminino nas igrejas, dentro do cristianismo, que precisa ter um olhar de atenção. Observe o seguinte, que no princípio da igreja, no início da igreja primitiva, existiam alguns grupos, eram os adoradores de outros deuses, né, como a deusa Artemis, né, e a gente observa que as mulheres, principalmente na cidade de Éfeso e na cidade de Coríntios, elas tinham uma ação, elas tinham um trabalho no templo, elas exerciam alguma autoridade dentro do templo pagão, e quando elas vieram para a igreja, elas continuaram, né? Elas tinham aquela formação, elas foram criadas daquela forma, e elas continuaram de alguma maneira se comportando, né? De maneira que a igreja não estava acostumada, que os judeus, que nós somos de uma cultura judaico-cristã. Então os judeus foram formados de uma forma culturalmente, e a maioria da igreja primitiva era formada por pessoas que vinham de uma formação do judaísmo, certo? Então elas começaram, as mulheres, tanto da cidade de Éfeso como de Coríntios, elas começaram a fazer algumas intervenções no culto. A palavra de Deus nos diz que os profetas eram julgados, e as mulheres começaram a querer julgar os homens quando profetizavam. Elas começaram a querer intervir em algumas coisas no processo litúrgico da igreja, e Paulo teve que fazer algumas correções, inclusive mandando orientações através de Timóteo, e também ele enviou orientações à igreja na cidade de Coríntios. As mulheres estavam presentes, as mulheres trabalhavam, e esse público feminino ele ia aumentando. Olha só, na igreja, eu tenho alguns dados aqui que mostram que a igreja católica, por exemplo, ela sofreu alguma pressão nos primeiros séculos, século III, século IV, quando as mulheres elas estavam numa grande maioria, né, servindo ao Senhor, e observe que eles precisaram criar a figura de uma mulher, certo? Eles não podiam quebrar alguns padrões culturais que tinham na época, então eles pegaram a figura de uma mulher, de uma mãe, de uma protetora, pegaram a figura de Maria, mãe de Jesus, e colocaram como uma peça central para que as mulheres pudessem estar ali devidamente se sentindo incluídas na igreja e representadas na igreja. Enquanto elas não tinham uma representação junto à liderança, né, da igreja, elas se sentiam motivadas por elas serem semelhante à mãe de Jesus, e depois, né, veio a receber o título de a mãe de Deus, né? Depois usaram essa expressão, a mãe de Deus. Então começaram a fortalecer a figura da mulher através da figura de Maria. A igreja se preocupou com isso. Na reforma, a igreja tirou, né,
essa visão mais aprofundada em relação a Maria, esse conceito de adoração e veneração a Maria, mas ao mesmo tempo foram sendo criados alguns meios, né, das mulheres estarem sendo incluídas dentro do serviço cristão, porque elas na realidade são a grande maioria. Eu faço o desafio para você olhar na sua igreja. Você que é líder, que está me assistindo agora e que está me ouvindo, e você que é mulher, dá uma olhadinha no culto no domingo, no culto da Santa Ceia, o culto que tem mais gente. Dá uma olhadinha e observa a quantidade de mulheres e observe a quantidade de homens. Observe a importância que deve ser dada às mulheres nos dias atuais. E é aí aonde nós chegamos à grande polêmica, porque nos primeiros anos da igreja no Brasil, das igrejas pentecostais, das igrejas tradicionais, as igrejas que chegaram aqui antes do surgimento das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, como Cristã do Brasil e etc. Essas igrejas, quando chegaram, como foram fundadas no Brasil, já existiam outras igrejas tradicionais. E essas igrejas, elas não defendiam a questão da mulher como liderança. E foi crescendo a igreja, a sociedade vem passando por transformação. Eu preciso que você entenda tudo isso para a gente chegar no ponto polêmico, irmã Aline, e eu colocar a irmã Aline aqui na prova, tá certo? Primeiro precisa entender tudo isso aqui que eu estou falando, para você se situar na história, porque conforme as igrejas foram crescendo, as mulheres não tinham um papel de liderança, mas e aumentando o número de mulheres, a sociedade foi passando por um processo de transformação, tá certo? Não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Veio o movimento feminista, veio a luta das mulheres pela igualdade, veio a luta das mulheres para poder votar. As mulheres tiveram muitas conquistas. Tem homens que não aceitam essas conquistas, mas as mulheres conquistaram seu espaço, conquistaram o espaço para poder votar, que elas não podiam votar. Elas conquistaram o espaço da educação. Você sabia que na época de Jesus, na época dos primeiros séculos, as mulheres não tinham acesso à educação? Os homens iam para a escola, os homens iam estudar, os homens iam aprender, iam para o sistema educacional, e as mulheres não, porque as mulheres eram tidas como somente para cuidar da casa. Então a sociedade, ela mudou, ela se transformou. As mulheres hoje têm acesso à educação, as mulheres hoje, elas estão em cargos de liderança. Nós temos, por exemplo, ministras, né? Nós temos a ministra, quero citar aqui como um exemplo de uma mulher líder evangélica, a ministra Damares, né? Ela é uma ministra do nosso país, é evangélica, né? E está lá exercendo um cargo de liderança. Nós tivemos uma mulher presidente, né? Presidenta, né? Tanto faz, presidenta do Brasil, que foi a Dilma Rousseff. Então você observa que as mulheres, elas estão conquistando espaço. Vou citar outro exemplo de uma mulher que hoje tem exercido uma liderança a nível mundial, né? Que é uma ministra europeia, né, que a gente sempre olha para ela, eu sempre olho para ela, admiro ela, né, pela liderança que ela tem ali na Europa. Olha, se as mulheres estão liderando, eu conheço mulheres que lideram multinacionais, mulheres que são diretoras de escola, que lideram diversos professores, diversos profissionais. Eu já fui gerido por mulher, já fui gerenciado, né? Fui funcionário de uma empresa com a mulher era uma gestora, e eu tive um patrão que ele dizia assim, eu gosto de colocar mulheres na gestão porque elas são muito mais organizadas. Então, dito isso, mostrado esse cenário para vocês, aí vem as igrejas neopentecostais. Quando chega as igrejas neopentecostais, elas vêm com a ideia, né, mais moderna, e elas começam então a colocar a mulher em cargos
em funções que as igrejas antes não colocavam. E aí gerou essa grande controvérsia dos nossos dias. Se as mulheres podem ser gerentes, se as mulheres podem ser presidentas, se as mulheres podem ser líderes, né? Lá fora, por que elas não podem ser também na igreja? Então a grande pergunta que nós vamos responder hoje é: a mulher pode liderar na igreja? A mulher pode falar na igreja? A Bíblia é preconceituosa? O apóstolo Paulo era machista? A Bíblia é machista? A Bíblia tem um conceito machista? Fica ligado, vem coisa por aí. Mas vamos lá, vamos conversar com a irmã Aline. A temática hoje é essa. Se Paulo disse lá em Coríntios, aos irmãos de Coríntios, as mulheres permaneçam caladas na igreja. Se Paulo disse isso, a senhora tem exercido o ministério de pregação, tanto na igreja que a senhora faz parte, né? Como também tenho visto a senhora fazendo isso em outras igrejas, tem sido muito bem recebida. Jesus tem abençoado seu ministério. Eu particularmente gosto de ouvir as suas mensagens. Como a senhora tem desenvolvido o seu chamado para pregar a palavra, para falar a palavra e ao mesmo tempo lidar com essas críticas que as pessoas fazem em relação à mulher e o seu ministério na igreja? Primeiramente, quando Paulo escreve isso à igreja de Corinto, se você pegar somente esse texto isolado, você não vai entender o contexto. Paulo falava na organização do culto, em toda a organização do culto. Então, quando as mulheres elas começam a pregar, como o senhor mesmo falou, a sociedade era totalmente diferente. Então, hoje há muitas mudanças na sociedade. E aí, a mulher também na igreja começa a ministrar a palavra. Eu mesmo, não era algo que eu achasse que Deus tinha para a minha vida, mas de certa forma, Deus foi se revelando para mim que essa área da palavra, Deus também me usaria nela. E a mulher hoje também, por que não? A mulher não pode estudar a palavra. Porque a mulher não pode se aprofundar na palavra e também conhecer. E se é o chamado de Deus na vida dela, por que ela não pode pregar? Então, de certa forma, Deus foi abrindo portas para que isso acontecesse na minha vida. Em certo momento da minha vida isso não acontecia, eu não pregava, eu não estava no púlpito pregando, eu só louvava. A senhora sentia vontade? Sentia vontade, sim. E Deus sempre usava pessoas para dizer assim, Deus vai te usar no louvor e na palavra. Eu até conto hoje isso e às vezes começo a rir um pouco, porque naquele período eu olhava e dizia assim, como é que eu vou louvar e pregar ao mesmo tempo? Porque quando Deus usava pessoas para profetizar na minha vida dizendo dessa forma, eu ficava me perguntando como. Eu dizia, louvar eu até entendo, mas pregar como? E aí, de certa forma, Deus foi direcionando todas as coisas. E aí houve essa abertura para que eu começasse, para que eu iniciasse. Não foi fácil. Quero incentivar as mulheres que estão aí assistindo. Olha aí, mulherada, escute isso, viu? Não foi fácil. Eu costumo dizer que é muito bom cantar. Cantar você consagra, você ensaia, mas a palavra é diferente. Primeiro porque você vai pedir graça a Deus. Primeiro porque você vai buscar em Deus. É uma dependência totalmente diferente de louvar. Mas Deus é quem tem capacitado, é Deus quem tem feito. E como Ele tem feito na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Que possa despertar para estudar a palavra. E se o Senhor quiser te usar para pregar a palavra também, que você dê lugar, que você abra o seu coração e esteja disponível para Deus utilizar a tua vida. Muito bem. Olha só, a irmã Aline, ela exerce o seu ministério pregando a palavra de Deus, ela sentiu um chamado, ela sentia vontade, Deus preparou um ambiente e ela hoje está pregando a palavra do Senhor. Eu admiro muito uma pastora, eu não sei se ela é pastora, é missionária, eu não sei o que chamou ela. É Camila Barros. Ela é o quê? Missionária, né? E é pastora ou é missionária? E agora? É missionária? Eu acho que missionária. E agora? Acho que eu cheguei a ver algum vídeo assim dela sendo consagrada a missionária.
Consagração à missionária. É outra polêmica. Helena Raquel é pastora. Pastora Helena Então, Raquel. observe que tem muitas mulheres que pregam. Eu vejo muita gente compartilhando as mensagens da Camila Barros. Camila Barros. Eu escuto as mensagens dela e disse, rapaz, se eu pregasse 10% que essa mulher prega, eu tava bonito, viu? Eu já tava famoso, viu, Vitor? Viu, Gilson? Eu tava famoso. Então, a gente observa que algumas mulheres exercem esse ministério, mas aí para você que quer a referência bíblica, eu estava procurando aqui um comentário para poder nós aprofundarmos esse assunto, e eu vou colocar o irmão Jael agora na prova, tá? A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14, versículo 33, a parte B, e até o versículo 35, diz assim, como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas na igreja, viu? Sim, calada, viu? Porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha só, mas Marlene está pregando hoje. E aí, que problema, hein? E Camila Barros? Porque tem gente que diz assim, eu não gosto. Quando eu leio isso, não dá não. Porque tem gente que eu não concordo, porque mulher que... Porque aí pega os esboços de Camila Barros para pregar. Assim, presbítero, assim, saindo um pouco aqui, às vezes muita gente, assim, eu e a Aline, às vezes nós estávamos em alguns cultos, né? E Deus falava tremendo com ela, aí muita gente chegava e me dizia, receba, varão. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, por que não ela? Se foi para ela, por que eu tenho que receber? Mistério, né? E por que a mulher não pode exercer o cargo? Muito bem. Na pregação. É pressão. Porque só o homem tem que pregar. É pressão. Só o homem pode subir num púlpito. Por que não a mulher? Muito bem. Mojael já começou a colocar no canto aqui. E aí eu digo a você, se você compartilha um vídeo de Camila Barros falando uma mensagem profunda e poderosa no seu Instagram, no seu Facebook, se você compartilha uma frase e você não concorda que uma mulher pregue, que uma mulher tenha cargo de liderança, então você se contradiz. Porque tem muita gente que se contradiz, né? Tem muita gente que se contradiz. Mas daqui a pouco a gente chega lá e quer que se contradiz. Vamos lá. As mulheres permaneçam caladas na igreja. Permaneça calada na igreja. Eu não tenho visto isso nos nossos dias, graças a Deus, né? Pelo menos a grande maioria, 90% das igrejas, as mulheres têm direito pelo menos a dar glória a Deus, né? Mas já a gente vai chegar lá. Olha, irmão Jair, eu vejo que o senhor, eu posso dizer isso porque ele conheço, né? E aí eu quero ouvir do senhor. Eu vejo o senhor um incentivador do ministério da sua esposa. Sim, né? sim. Um incentivador e apoiador, né? Reconhece o chamado dela, o chamado de Deus na vida dela. E o senhor não se sente menor do que ela, não, porque ela prega. Ela prega mais que o senhor, viu? Prega. Isso aí eu tenho que falar a verdade. Não, assim, prega muito, eu sou muito incentivador de ver ela pregando também, como eu incentivo ela. Eu gosto de ver também ela pregando. Muito entendeu? bem. Eu admiro ver ela pregando, entendeu? Muito bem. Não fica com... Não tem problema nenhum. Ele continua mandando em casa. Muito bem. A gente vai já falar sobre isso. Porque muitas vezes tem gente que às vezes vê, por exemplo, nem o caso de Aline, ela prega mais do que eu, canta mais do que eu. Eu tô só acompanhando, né? Aí muitos já me perguntaram se eu não fico constrangido com isso. Eu disse, essa é a pergunta aqui. Não, eu sou incentivador dela. Muito bem. É incentivador. Porque eu creio no chamado de Deus na vida dela. Muito bem. Observe, gente. Observe. E eu sei, né? Eu conheço eles, né, de perto, e posso dizer que existe esse equilíbrio entre o chamado ministerial da irmã Aline e a vida pessoal deles, tá certo? E nos aspectos até onde a gente conhece, a gente sabe que existe esse equilíbrio. Então, gente, nós chegamos aqui o seguinte, eu estou aqui com a irmã Aline, que tem um chamado, que gosta de pregar a palavra de Deus, que tem exercido seu ministério. Estou aqui com o esposo dela, que admira o ministério dela, que defende, que apoia, que luta, né? Pronto, ele é o apoiador. Não tem quando eu saía para pregar fora, né?
eu sempre levava algum jovem da igreja, eu dizia assim, meu filho, quando eu começar a pregar, dá um glória lá, fica para ver se motiva um pouco, né? Pronto. Irmão Jaelton, ele é o maior incentivador do ministério da sua esposa. Porque tá sendo assim agora, ela vai pregar e eu vou cantar. Tá sendo, né? Inverteu agora. Então observe, gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Do ministério que é exercido de pregação pela nossa irmã e como algumas denominações enxergam o ministério feminino. Vamos falar um pouco? Vamos falar um pouco sobre o assunto? E aí a gente volta, a gente chega aqui nas polêmicas. Vamos lá. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, o fundo musical, acho que tá uma música internacional aí, é por isso que estão falando de mim. Observa aí. Muito bem. Um dia desse estava falando de mim, eu tô falando isso aqui porque estavam dizendo que eu tava pregando com o fundo musical da Xuxa, né? Agora tem uma música internacional. Eu vou perdoando aí, irmão. Tem gente que não tem o que falar, fica falando abóbora. Então vamos lá. Naquele contexto em que Paulo escreve à igreja em Coríntios, nós precisamos entender que Paulo estava falando e tentando corrigir um problema na igreja de Coríntios, que era um problema sério. Aquelas mulheres, existem vários comentários, eu tenho muito material aqui, não vai dar para a gente discorrer sobre isso, precisamos respeitar aqui o tempo, né, da live, mas naquele momento Paulo estava corrigindo um problema local da igreja de Coríntios, aonde as mulheres, de certa forma, quando os profetas, Paulo começa orientando no contexto que os profetas, né, que cada um deve falar, um fala, depois o outro fala, que devia haver intérprete, porque estava havendo uma bagunça na igreja de Coríntios. E um dos problemas que existem em Coríntios era exatamente o problema que as mulheres, que muitas mulheres que se converteram vinham do templo pagão, onde elas também exerciam um cargo de liderança, e vieram para a igreja, e ali na igreja elas, de certa forma, interferiam em certos processos do culto, e o apóstolo orienta que as mulheres casadas deviam perguntar em casa aos seus esposos, deviam interpelar os seus esposos em casa para poder entender. Mas aí eu lhe pergunto, e as viúvas, ia perguntar a quem? Né? E os filhos, pergunta a quem? Porque Paulo não está falando ali, não está dividido entre homem e mulher somente. Paulo está falando ali que a mulher casada, ela estando na igreja, é claro que os filhos estão subordinados aos pais, mas a mulher, ela deveria se preocupar em conversar com seu esposo em casa para não atrapalhar o processo litúrgico no culto. E para aquele contexto cultural, e a gente tem que entender, gente, que a Bíblia Sagrada, ela está recheada de situações que eram culturais. Por exemplo, quando Paulo disse assim, né, saudai com o ósculo santo. Ósculo santo é beijo. Ninguém anda se saudando hoje na igreja com beijo. Verdade. Anda, Gilson? Não. Qual era a intenção, né? Tem uma ainda, né? Tem uma denominação, né? Quando entra o culto, ele se cumprimenta. Mas porque assim, diz que o ósculo é santo, né, Gilson? E uma vez um amigo meu chegou numa igreja dessa do beijo aí, que dá o beijo, né? No ósculo. Aí ele disse assim, rapaz, eu vou lá que tem uma menina tão bonitinha lá que terminar o culto eu vou ficar esperando que eu vou dar um beijinho no rosto de cada uma delas. Mas não pode, né, Gilson? Não. É um com... Pode falar, é fala, de um lado. Fala, Gilson. Aí existe ainda, né, uma denominação que pratica a questão do ósculo santo que Paulo fala Sim. nas cartas aos Coríntios. Que era uma questão cultural, né? É uma questão cultural da igreja de Coríntio. Só que existe uma separação, né? Os homens entram por um lado e as mulheres entram por outro lado, justamente para não haver bagunça, né? O então, homem cumprimenta homem com o ósculo beijo. santo e mulher cumprimenta mulher. Não é homem cumprimentando mulher, aí não mulher tem cumprimentando, graça. não. Então, Eles batem muito nessa tecla do ósculo santo e também aquele versículo que Paulo diz que deve haver ordem e decência. Por isso que há duas entradas na porta do templo, uma à direita e uma à esquerda. Uma entra o homem e outra entra as mulheres. A interpretação levada literalmente, né, ao pé da letra. Ao pé da letra. Então a gente observa o seguinte, que existem algumas questões culturais, que os apóstolos, quando escreveram, eles escreveram e estavam dentro de um contexto histórico. Eles tinham que se colocar dentro daquele contexto e falar dentro daquele contexto. Por exemplo,
quando Paulo corrige alguns problemas na igreja de Coríntios, ele estava tratando dos problemas locais daquela igreja. E ele deu orientações específicas para aquela igreja. Certo que as lições que foram dadas ali servem para os nossos dias. Mas devemos observar que, se naquela época era vergonhoso uma mulher interpelar qualquer situação na igreja, isso era no contexto cultural daquela época. No contexto cultural de hoje, não é vergonhoso para uma mulher. Não é vergonhoso para uma mulher falar na igreja, não é vergonhoso para uma mulher conversar na igreja, ter a oportunidade de interpelar algo na igreja, fazer a defesa de uma tese, defender uma aula, uma temática na igreja. Nada disso hoje se aplica como naquela época. Por quê? Se você considerar que naquela época as mulheres não podiam nem ir para a escola, se você considerar que naquela época as mulheres elas eram reprimidas até em certo ponto, não podiam nem mesmo aparecer numa conversa informal, às vezes na casa, né? Às vezes ela não podia nem aparecer ali onde estava a recepção. Se uma mulher era tratada dessa forma naquela época, nós devemos entender que o reflexo da cultura ia para dentro da igreja, tá? A gente tem que ter um cuidado muito, muito grande, porque qual é a essência do ósculo santo, Gilson? A essência do ósculo santo, irmão Jair e Marlene, é o quê? É a comunhão. É você dizer que você não tem nada contra seu irmão. Que seu irmão não tem nada contra você. Isso é uma doutrina bíblica? Isso está na Bíblia? Tá. Que você não deve ter nada contra seu irmão. Você tem que perdoar seu irmão. Você tem que estar em comunhão com ele. Se você não estiver bem com ele, como é que você vai entrar no céu? Essa é a essência do ósculo. Agora, o beijo em si, isso pode ser representado num abraço, pode ser representado num pegar de mão, pode ser representado em outras atitudes. Então, assim, a questão da posição da mulher, certo? Do marido, do homem como líder, da mulher não exercendo cargos de liderança na igreja, ela não precisa ir ao extremo. Ela não precisa ir ao extremo. E tem muita gente que leva isso ao extremo. Então, se nós tiramos essa questão cultural, nos colocamos dentro dessa questão cultural, precisamos agora entender dentro do contexto bíblico, da doutrina bíblica, como é que a mulher deve ser tratada em relação à sua chamada, ao seu ministério, certo? E quando eu digo ministério, recentemente um irmão cometeu um agafe, ele era um diácono, e ele cometeu a gafe de fazer um cartaz em determinado lugar, e ele disse assim, ministrando a palavra diácono fulano de tal, né? Aí ele recebeu uma rebordagem. Quem já viu diácono ministrar? Né? Porque diácono não ministra, quem ministra é ministro. E aí eu observando, né, a contextualização, a etimologia da palavra, eu disse, mas gente, que tanta coisa. Essa palavra ministério, ministrar hoje, a gente está usando hoje para o chamado de alguém. Né? Quando eu falo ministrar aqui, ou ministério, eu não estou falando de pastorado. Não, calma, vou chegar lá, tá bom? Então, corrigindo logo isso aí para você depois não sair dizendo besteira sobre o que eu estou ensinando. A gente observa que no contexto cultural, devemos ter cuidado para não descredibilizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Toda a nossa fé e a doutrina que nós seguimos está fundamentada na palavra de Deus. Quando você começa a descredibilizar a Bíblia, você começa a pôr em xeque a coluna vertebral da doutrina cristã, você começa a alejar a coluna vertebral da doutrina. Se você começa a descredibilizar a Bíblia Sagrada. É por isso que existem aqueles extremistas, né? Existe ao extremo aqueles que colocam também, são fundamentalistas, totalmente fundamentalistas, né? E existe aqueles outros que são totalmente liberais. Eu sempre prego e digo que é preciso haver equilíbrio. Equilíbrio. Não dá para você ir para os extremos. Ah, não, porque se aqui está escrito, a palavra é essa, então é essa daqui. Gente, nós temos que entender dentro da linguagem que a Bíblia foi escrita. Agora, quando ela é interpretada de uma língua para outra, pelo amor de Deus, gente. Tem Bíblias com erro de pontuação, tem livros, certas traduções com erros aí que a gente fica de boca aberta. Então, o que a gente precisa entender, pessoal, é que a palavra de Deus é a base do nosso, é o fundamento da nossa doutrina. Dito isso,
considerando que a Bíblia foi escrita dentro do seu contexto histórico, nós precisamos agora compreender desde o início, irmã Aline, irmão Jaelto, irmão Gilson, precisamos compreender o seguinte, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou princípios. Princípios de organização. Princípios. Imagine aí vocês agora, e você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que vai nos acompanhar depois, a gente está chegando no finalzinho do programa, se tiver pergunta, alguma coisa cavernosa aí, Gilson, a gente vai responder, tá certo? Olha, para você que está nos acompanhando, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher e disse assim, peraí, como é que vai ser? Você imagine agora um grupo de 10 pessoas. Eu imagino lá na empresa, irmão Jael. Lá na empresa. Imagina a pessoa tendo uma dúvida e dizendo assim, eu vou fazer desse jeito. Aí o outro chega e diz, não, eu vou fazer assim. Imagine 10 opiniões sobre o mesmo assunto. Que bagunça não ia ser. Então Deus logo organiza. Deus é organizado, gente. Deus é organizado. As coisas de Deus não são bagunça. Então Deus organiza. E Deus coloca a figura do homem na liderança da família. A figura do homem na liderança da família. Guarde isso. O homem foi colocado, desde o princípio da criação, na liderança da família. A gente observa que certos comandos, certas ordens, certos detalhes dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles eram diretamente ligados à autoridade do marido no casamento. Certo? Então, as primeiras relações sociais, elas aconteceram dentro do ciclo familiar. Depois elas começaram a acontecer em ciclos menores, em pequenas vilas, em pequenos grupos, e isso foi se espalhando. E automaticamente, quando isso se espalhando, começou a surgir os líderes de comunidade, os líderes de tribos. A Bíblia fala de líder de tribo. A Bíblia fala dos anciões, aqueles que lideravam as tribos. O mais velho era o patriarca da família, liderava os demais. Sempre o conceito de liderança existiu para a organização. E o homem foi colocado na liderança da família. Isso aí é incontestável. Você pode ser catedrático, você pode ser o que você for, feminista, você pode ser... não importa. Se você tiver duas asinhas batendo assim, que nem um anjo, eu venho dizer que agora quem tem que liderar a família é a mulher. Não vai que não tem, não vem que não tem, não vai ter lugar nenhum. A Bíblia diz que como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Eu estou falando das relações familiares. Relações familiares. Mas a Bíblia mostra que no conceito de família, saindo do conceito de família e indo para o conceito de tribo, a gente já encontra mulheres que lideraram tribos. A gente encontra mulheres que foram juízas na Bíblia. A gente encontra mulheres que foram juízas na Bíblia. Então, assim, a mulher pode exercer, ou ela exerceu durante a história e dentro da Bíblia, liderança no que diz respeito à sua tribo, à sua vila. Sim, nós encontramos exemplos de mulheres que lideraram. Mas quando se trata da igreja, ou quando se tratava do templo, você não encontra as mulheres envolvidas no ministério do Antigo Testamento. E aqui alguém diz assim, tá vendo aí? Segura, rapaz. Tome água. Tome água. Você não encontra. Mas a gente encontra, ô irmã Aline, na Bíblia, por exemplo, a gente encontra Miriam sendo chamada de profetisa. A gente encontra Débora sendo chamada de profetisa, Juízes 4:4. Ulda sendo chamada de profetisa, 2 Reis 22:14. Noádia, Neemias 6:14, chamada de profetisa. Ana, Lucas 2:36, chamada de profetisa. As filhas de Filipe, Atos 21, verso 9, também chamadas de profetisa, ou mulheres que profetizavam. Então as mulheres tinham, quem eram profetas ou profetisas? Aqueles que falavam, que recebiam a mensagem de Deus, porque assim, o sacerdote era aquele que... para o povo. Exatamente, o sacerdote era o quê? Era aquele que levava as demandas do povo para Deus. E o profeta? Era aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo. E Deus usava as mulheres
para trazer uma mensagem. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Marlene, parece que a senhora pode pregar, viu? Olha aí. Pode pregar. No Antigo Testamento nós temos essas informações. No Novo Testamento, por exemplo, em Atos 18, 26, diz assim: ele começou a falar com coragem na sinagoga. E Priscila e seu marido Áquila ouviram falar. Então levaram para a casa deles lhe explicaram o caminho de Deus. Romanos 16, 3. Paulo manda saudações para Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Jesus Cristo. Aqui mostra que tinha um casal, assim como vocês aí. Um tá? casal. Priscila e Áquila, que ajudaram Paulo no seu ministério e que discipularam algumas pessoas, e eles tinham um papel de liderança, os dois. E é interessante que na Bíblia, quando cita, sempre cita Priscila e Áquila. Todas as citações coloca sempre ela primeiro. Parece que ela exercia de alguma maneira um papel de liderança no ministério. Não quer dizer que ela mandava na casa, mas que ela tinha um chamado e que ela exercia esse chamado. Vamos para frente. Romanos 16, 1 e 2 fala o seguinte: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja em Sencreia. Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Meu Deus. Diaconisa. O negócio é forte. Né? Ah, irmão, mas aí é porque a palavra que no original é serviço, é irmão que serve. É bom, meu irmão. Diácono é o quê, irmão? Diácono é o quê, irmão? Diácono é pra fazer o quê? Pra servir, irmão. Quem serve? Exerce o ministério da diaconia. Pelo amor de Deus, vamos lá. João capítulo 4, versículo 27 a 29, a Bíblia diz que Jesus, ele chamou, né, resgatou uma mulher chamada mulher samaritana, e ela foi então levar uma mensagem evangelística para Samaria. E ela levou uma mensagem forte, eles vieram até lá e eles já conheceram a Jesus através da mensagem daquela mulher. Então ela foi a primeira mulher enviada. Ela foi uma missionária. Uma missionária, muito bem. Tem missionária na Bíblia? Muito bem, vamos para Ela foi frente. enviada a uma grande missão, não é? Isso. E Jesus tem um encontro com ela, marcou um encontro com ela, e agora é ela que vai e fala sobre Jesus, e aí o povo daquela cidade de Samaria chega até Jesus por causa do testemunho daquela mulher. É verdade. Então observe que aquela mulher exercendo o seu ministério, né? E quando eu digo ministério, de novo, abençoado, se tu pegou o vídeo agora, ministério, já tá falando de ministro. Não, mas eu tô falando do chamado, cara. Ô, pelo amor de Deus, torrando a paciência. Entendo. Eu tenho que explicar toda hora, irmão Gil. Não, tá ficando sério esse negócio. Vamos lá. Muito bem, tem que desenhar, rapaz. Romanos 16 e 7. Romanos 16 e 7. Tem um texto bem complexo, que ele é utilizado para defender mulheres, a ordenação feminina do pastorado e do presbiterato. Eu quero ler esse texto com você e eu vou lhe dizer já já o que eu acho. Romanos 16 e 7. Saudai a Adrônico e a Júnias, ou Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Romanos 16 e 7. Olhe, meus irmãos, esse texto tem sido usado para dizer que Junias ou Junias era uma apóstola. Era uma apóstola. Esse texto tem sido usado, mas muito usado, para a defesa de que mulheres podem ser ordenadas ao pastorado e ao presbiterato. Só que nós não encontramos, na análise desse texto, nenhuma referência clara de que esse nome se trate de uma mulher. Não dá tempo de eu discorrer para vocês aqui, mas não há uma interpretação clara sobre isso, se era uma mulher. Segundo, a segunda análise que nós fazemos desse texto é que não dá para interpretar que essa mulher, se for uma mulher, Júnias, ela estava entre os apóstolos, mas simplesmente diz que ela era notável entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, a expressão mostra
que eles eram admirados pelos apóstolos que eram antes do apóstolo Paulo. Então observe que esse texto, que é usado por muitos para a defesa de que as mulheres podem exercer a função pastoral, ela é desmistificada dentro da análise do texto. Quando a gente observa Gálatas 3:28, que foi o que nós usamos aqui, irmã Aline, hoje, diz o seguinte: se não tem homem nem mulher, então significa dizer que o Espírito Santo, que os dons ministeriais, e aí eu quero que você preste atenção, porque se você não prestar atenção em tudo que a gente fala, você não vai conseguir compreender o real sentido dessa palavra, e a gente já vai terminar. Deixa eu lhe explicar o seguinte: se o texto sagrado ele está dizendo isso, então as pessoas vão e falam, então é o seguinte, nós vamos, não tem homem nem mulher, o Espírito Santo, o evangelista, pastores e mestre é um dom ministerial. Ou seja, é o Espírito Santo que opera esse dom na pessoa. Então é o seguinte, se o Espírito Santo opera em homem e mulher, então quer dizer que ele pode entregar a unção ministerial para uma mulher também. Certo? Essa é a defesa. Esse é um dos textos usados como defesa. E aí a gente chega dentro de uma interpretação sobre o que significa esta questão de unidade, que é um só, não existe homem nem mulher, esse conceito de um, né, em Cristo. E a gente chega a uma interpretação que isso não quer dizer que não exista diferenças entre homem e mulher, tá? Como muitos querem pregar e dizer dessa forma. Então, se você quer usar a defesa de que uma mulher pode exercer um ministério, não use esse texto, porque nem esse texto e nem o outro, porque é de fácil interpelação. A gente pode ser contestado muito, muito facilmente. Então, a gente precisa chegar ao entendimento e ao equilíbrio desse assunto da seguinte forma: nós não encontramos no Antigo Testamento as mulheres exercendo determinadas funções no templo, funções de liderança. Quando chega no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que Jesus chama 12 apóstolos e mostra que eles são como se fossem 12 fundamentos da igreja, né? São homens que foram colocados para liderar no início da igreja. Você não encontra a figura de mulheres nesse processo de liderança. Quando Paulo orienta Timóteo, quando Paulo orienta a igreja primitiva, você não encontra Paulo, por exemplo, dentro do contexto da Bíblia. Lembre-se que eu falei que nós devemos usar a Bíblia como fundamento, mas devemos entender o contexto cultural. Observe. Por quê? Nós estamos falando de uma sociedade, de um povo que vinha de uma cultura judaica, onde essa cultura, as mulheres não estavam incluídas dentro, né, da liderança no templo, e aí a gente encontra agora dentro da igreja primitiva, formada por pessoas, na sua grande maioria, judeus, que influenciavam de certa forma mais do que os gentios, e a gente começa a observar que esses costumes eles começaram a ser colocados. A mulher não exercia determinados papéis de liderança na igreja primitiva, então você não encontra as mulheres sendo colocadas em papel de liderança na igreja primitiva, você não vai encontrar. Só que a sociedade foi passando por algumas transformações. Eu encontro na história e conheço pessoas que foram enviadas à missão para pregar a palavra, mulheres que foram enviadas a alguns países, levaram a palavra, iniciaram, né, o trabalho, iniciaram grandes igrejas, grandes trabalhos em alguns países e foram iniciados por mulheres. Por exemplo, na cidade de São José do Belmonte, a igreja, quando eu aceitei Jesus lá, eu aceitei Jesus em Petrolina, mas quando cheguei lá fui fazer o histórico da igreja. E quando eu fui construir a história da igreja, eu descobri que o evangelho lá começou com uma mulher. Uma mulher que foi levar a mensagem de Deus para aquele lugar. E isso a gente encontra em vários lugares na Bíblia. Então, as mulheres... E quando uma mulher começa um trabalho missionário, quando ela leva uma mensagem, como é que ela vai... Ela pregou ali, ela dirigiu o culto, ela ensinou, ela orientou, depois vieram obreiros. Mas no início ela fez todo o processo. Como é que uma mulher, que uma missionária, ela vai iniciar um trabalho se de certa forma ela não exercer alguns papéis de liderança? Então, observe que nós já encontramos na Bíblia aqui referência para mulheres que pregam a mensagem de Deus
e para mulheres que têm uma missão de levar a mensagem do Evangelho. Então a gente já encontra o ministério, já encontra, se podemos chamar de ministério, missionárias, né? Encontramos as profetisas, e a gente agora vai chegar no grande ponto polêmico, que é: as mulheres podem ensinar? Pode. As mulheres podem pregar? Pode. Está aqui na Bíblia. Podem falar a mensagem de Deus. Nós estamos num outro tempo, numa outra cultura, não há proibição na Bíblia para isso. Paulo estava corrigindo o problema local, certo? Não adianta você torcer as orelhas e achar que, não, porque eu não paro para escutar mulher. Meu irmão, tá com problema sério, porque as coisas, eu tenho dito e tenho brincado, vocês vão dominar o mundo, viu, meu Jair? Então, assim, olha, é preciso entender que as mulheres, elas exercem um papel importante hoje, elas lideram, são professoras de escola dominical, são líderes, né? As igrejas pentecostais mais tradicionais, elas têm o papel da mulher como dirigentes de ciclo de oração, coordenadoras de ciclo de oração, que nada mais é do que o que eu vou provar para vocês daqui a pouco, que é o que algumas mulheres exercem hoje, que são chamadas de pastoras. Mas a gente vai chegar lá devagarinho para você não se engasgar. Observe que as mulheres, elas têm uma liberdade para pregar, elas são utilizadas por Deus, elas têm um chamado, elas são chamadas por Deus para levar uma mensagem, recebem os dons espirituais, são batizadas com o Espírito Santo. Não há grego, não há negro, não há pobre, não há homem, nem mulher. A graça de Deus é sobre todos. Agora, a liderança a gente não encontra no Novo Testamento as mulheres liderando, mas ao mesmo tempo a gente encontra as mulheres iniciando, começando, sendo missionárias, e logo isso elas tiveram que exercer de certa forma a liderança. Então a gente tem os dois conceitos dentro da palavra de Deus. Aí hoje, o que não dá certo? Ô Irmalina, imagine a senhora sendo consagrada a pastora. Imagine aí, olha só, escute aí. Meu Deus, 11h30 da noite, perto da meia-noite, ouviu-se um problema na rádio. Gente, imagine, Malina, a senhora sendo consagrada a pastora. Na igreja que a senhora está, não há consagração a pastora, mas imagine que a senhora tivesse outra igreja e fosse consagrada a pastora. E aí o irmão Jaelto continuasse como diácono Jaelto. E aí? O que a senhora acha? Como é que ia ser isso? Qual a sua opinião a respeito? Como é que a senhora resolve essa equação? Eu acredito assim, que hoje estão dando várias nomenclaturas. Então, em algumas igrejas é diaconisa, em outras igrejas é missionária. E aí tem igrejas que vai chamar de pastor. Então, eu acredito muito nessa questão da nomenclatura. Mas que acaba sendo praticamente, quer dizer a mesma coisa. No final de tudo, quer dizer a mesma coisa. Ó, a Irmaline falou aqui sobre a questão da nomenclatura, que não importa a nomenclatura, que na realidade a missionária é uma pastora e ela colocou aqui, né? Mas e o senhor? Ia dar certo? Não, e também tem a questão, Débora era juíza, mas o esposo dela não. Certo. Ele não era juiz. Quando cita ela, diz o nome dele como esposo, porque tinha a autoridade do marido sobre ela. Então ele sabia do ministério que ela exercia. A Bíblia fala até das palmeiras de Débora, porque ela ela julgava Israel, mas debaixo das palmeiras, por quê? Era um lugar aberto, ao ar livre, onde ela poderia fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer, exercer o seu papel. E aí o seu esposo ele é citado como autoridade, né? Fala o nome do esposo dela, porém, ele não era juiz. E aí? Problema, né? Vamos aqui. Não é problema, porque eu incentivo ela mais ainda. Eu não tenho, assim, pra mim, na minha opinião, eu incentivo ela mais ainda. Muito bem. Ouvimos aqui a opinião da Irmaline, eu coloquei aqui um dilema para eles. Olha, gente, observe o seguinte. Eu considero bem complexo, tá? Aqui eu estou emitindo um parecer, uma opinião pessoal. Eu considero bem complexo algumas consagrações que existem em algumas denominações, aonde colocam mulheres em cargos de liderança, e as nomenclaturas, eu quero dizer o seguinte, que embora na Bíblia fale que o Espírito Santo
que o evangelista, pastores e mestres são dons ministeriais, embora isso possa ser afirmado biblicamente, hoje em dia não está sendo assim, né, irmão Gilson? Hoje em dia é questão de... é plano de carreira mesmo, né? É plano de carreira. Presbítero, eu estou 10 anos como presbítero, estou esperando ser evangelista, 5 anos como evangelista, estou esperando ser pastor. Não é mais como antigamente, virou um plano de carreira, né? Virou um processo de hierarquia, não é como a gente está analisando aqui. Então, algumas pessoas são consagradas em algumas igrejas, são colocadas em cargos e recebem nomenclaturas, porque são colocadas ali com essa nomenclatura de pastora, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que pastor na Bíblia, o conceito de pastor na Bíblia é de liderança. Que pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que lidera as ovelhas. Evangelista é quem? É aquele que prega, aquele que ministra, é aquele que leva a mensagem da salvação, aquele que tem, né, esse chamado voltado para levar a mensagem da salvação. O mestre é aquele que ensina, o pastor é aquele que lidera, é aquele que cuida do rebanho. Então logo eu vejo o seguinte, existem pastores, olha Gil, eita, agora vai. Esculambei até o som. Deixa eu dizer. Agora, olha. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje tá polêmica. Porque é o seguinte, olha, irmão Jaelton. Eu tenho visto. Olha, pastor é pra ser o quê? Pastor não é pra liderar a ovelha, não é pra cuidar de ovelha. Isso. Eu tenho visto pastor ser consagrado a pastor deputado. Jesus. Eu tenho visto gente sendo consagrado a pastor sem cuidar de ovelha, cuidando de caixa. Cuidando de dinheiro. É o que a gente tá vendo, né? Então assim, nomenclaturas são nomenclaturas. Aí tem algumas igrejas também por aí que colocam a mulher lá, pastora. Só porque tá pregando e porque dirige o culto. Não, gente, pastor é quem cuida de ovelha. É quem está na liderança do rebanho. Então é o seguinte, imagine a irmã Aline liderando um rebanho. Imagine que ela recebeu a nomenclatura, pastora, liderando o rebanho, e Jaelton é o diácono da igreja, é liderado por ela, muito bem. Aí lá na igreja ele diz sim senhora, e lá na casa ela diz sim senhor. É um negócio meio complexo, não é? Não é meio complexo? Então assim, eu acho que o chamado da mulher está diretamente ligado ao seu marido. Ao seu marido, tá? Porque ia ficar meio complicado. Imagine a figura dos homens da igreja olhando, sim senhora. Os caras, aí a mulher diz assim, quem manda agora ninguém entender essa diferença. Por mais que vocês tenham o equilíbrio, né? Que vocês tenham o equilíbrio de entender, do senhor respeitar a sua esposa, o chamado da sua esposa, mas isso ia dar errado. Então esse negócio, eu já vi uma pastora, aqui meu esposo, minhas irmãs, é a pastora presidente está ali com a esposa ali do lado, né? Que não exerce função nenhuma, nem fede nem cheira. Né? Aí todo mundo lá na igreja, qual é a ideia que tá passando? Se eu disse a vocês que na Bíblia você pode ter a asa voando, assim, batendo, dizendo assim, não, a Bíblia agora, nessa cultura, agora a mulher pode liderar a família. Não pode, quem lidera a família é o homem. É o homem. Cabeça da mulher é o marido. Aí você vai e chega, aí a mulher é apóstola e o marido é auxiliar. Vai dar errado esse negócio, vai dar errado. Então tá uma bagunça, gente. Sabe por que o povo tá falando? Vamos, sabe por que tá falando? Porque tá virando uma bagunça, gente. Função ministerial hoje tá virando bagunça. Estão pegando lá, estão pegando óleo de comida lá, óleo de soja. Né? Botando na cabeça do povo, eu te consagro pastor. Cadê pastor? É presbítero hoje, evangelista amanhã, pastor no outro dia. Eu sei que existe gente que tem um chamado, Deus tem um mistério muito grande na vida, que isso acontece. Agora isso tá virando regra, rapaz. Eu conheço um amigo que comprou, e ele sabe disso. Se ele estiver me assistindo, ele sabe disso. Que ele foi para São Paulo. Você sabe, abençoado. Você sabe que você era auxiliar, meu sogro era pastor, certo? Você queria ser alguma coisa. Aí você foi para São Paulo, pagou sua passagem, foi para lá. Quando chega lá, você comprou seu presbitério por R$1.000. Você se lembra disso? Você se lembra? Jesus. Comprou por R$1.000. Você comprou a carteirinha de presbítero e ainda chegou esfregando na venta da gente lá. CGADB. Meu irmão. Tá conversando, rapaz? Tem gente por aí negociando ministério, recebendo nome de pastor, recebendo nome de evangelista. Virou bagunça. Tá entendendo? Virou bagunça. Estão trocando por dinheiro. Não é mais ministério, não.
Acaba nem prega, nem cuida de ovelha, é pastor, que conversa afiada. Comércio. Virou comércio. Aí estão colocando mulher como pastora também, mulher que não sabe de nada, meu irmão. Não conhece 2 quilos de Bíblia, recebendo só nomenclatura. O negócio tá bagunçado. Aí a gente entende o seguinte: se o homem exerce a função pastoral, e aí você vai olhar pra mim e você vai ter que engolir o que eu vou lhe dizer. Você pode não concordar, tome água. Tome água pra descer liso, tá certo? Pra não se engasgar com os caroços. Tome água. Você vai ter que concordar comigo no que eu vou lhe dizer. Que existem as esposas dos pastores, dos líderes. As esposas dos pastores, em algumas igrejas, são chamadas de pastoras. E eu quero saber o que é que elas estão fazendo. Não, por quê? O marido lidera os homens e a mulher lidera as mulheres. Aí diz assim: minha esposa, irmã, que é o exemplo. Então, as mulheres da igreja têm que seguir o exemplo dela. Tomar decisões sobre o que vai ser feito na igreja tem que procurar quem? Mulher do pastor. A farda das irmãs procura quem? A mulher do pastor. Tem um probleminha lá entre as irmãs, quem é que vai resolver primeiro? Fala ali com a minha esposa. Quem é que resolve? A mulher do pastor. Se ela se tornou um exemplo para o rebanho, se ela ajuda na liderança do rebanho, se ela ajuda a resolver os problemas do rebanho, se ela, junto com seu esposo, são tidos como um exemplo de família, ela cuida das mulheres da igreja, ela cuida das famílias da igreja, das crianças, aconselha sobre os filhos, aconselha sobre o relacionamento, sobre a sexualidade do casal. Se ela exerce esse papel, ela está fazendo o quê? Está cuidando ou está matando? Então a mulher, esposa do pastor, se você quiser botar lá o nome de esposa do pastor, bote. Quer botar pastora? Bote. Quer botar qual nome que você quer botar? Bispa, bote bispa, pelo amor de Deus. Estraguei de novo o som. Bote bispa, se tu quiser botar, bote bispa, bote se você quiser, homem. Quando o pastor, né, juntamente com a sua esposa, os dois, andam junto no mesmo ministério, então a mulher também participa ativamente, principalmente com as mulheres, no Ministério de Mulheres. E é como o senhor disse, vão procurar quem? Quando surge um problema entre as mulheres, conversa com a mulher do pastor. Exatamente. Né? Então, assim, aí você observa alguns ministérios que colocam o nome de pastor, e outras não, colocam o nome de esposa do pastor, coordenadora do ciclo de oração, coordenadora do departamento feminino, coordenadora da, sei lá, homem. Bota tanto nome aí, bota a nomenclatura que quiser e tá lá. Mas qual é o papel que ela exerce? Porque existem mulheres que exercem liderança a nível de cidade, a nível de região, a nível de estado, não são chamadas de pastora, mas exercem uma função pastoral. Né? Agora, vamos lá? Aí você diz, então, meu Flávio, o senhor quer dizer que o senhor concorda que mulher seja consagrada a pastor? Estou lhe dizendo isso? Estou lhe falando isso, abençoado? Eu estou lhe dizendo que a função de cuidado pastoral que uma esposa de um pastor tem é semelhante ao que o pastor faz. Por isso se quer botar nomenclatura, já que nomenclatura está sendo comprada hoje, já que nomenclatura, que nem eu conheço um amigo meu que comprou o presbitério dele por R$1.000, né? Já que, e eu conheço outro, tem uma carteira de pastor, a coisa mais fácil do mundo de conseguir, homem. Tanto hoje, até os pastores, alguns pastores, né, para segurar uma ovelha, prometem até cargo, né? Promete até cargo, eu sei que isso aí é... Olha, irmão Jael futucou a ferida. Eu não gosto nem de falar dessas coisas, que eu fico sem fôlego. Sabe por quê? Porque negociar cargos e funções, cargo e função, irmão, passou a ser plano de carreira. É verdade. Entendeu? Passou a ser plano de carreira, passou a ser. Sabe o seguinte, não tem camarote do carnaval, tem. Pronto, não tem o camarote de uma festa que diz assim, você fica lá no final, né, no rabo da gata, né? Que nem diz o Matuto, né? Aí você bota, sei lá, no final, aí tem esse lado aqui, tem a mesa, tem essa daqui que é mais pertinho do palco, e tem esse lado aqui que você vai ficar quase dentro, né, do palco, e tem esse aqui que tem direito a entrar no camarim e tirar foto com o cantor. Muito bem, o que está acontecendo na igreja é a segregação.
né? O grupo, eu sou do grupo dos tal, eu sou do grupo dos tal, eu sou do grupo dos tal, meu privilégio é esse, minha mesa é melhor. Eu sou da mesa VIP. Da mesa VIP, minha comida é melhor, meu jeito é melhor, meu quarto é melhor, que tá conversando, rapaz? Oxente, vamos olhar pro umbigo? Se a gente tá fazendo um monte de coisa errada, agora a gente tá engolindo, a gente tá coando um mosquito engolindo um camelo. Coando um mosquito engolindo um camelo. Reclamando porque a esposa do pastor tá sendo chamada de pastora, mas ao mesmo tempo estamos negociando cargo. Sim. É complicado. É desse jeito. É complicado, gente. Então vamos lá. O senhor concorda que uma mulher seja consagrada pastora? Eu concordo que a esposa do pastor seja considerada, seja honrada e seja identificada como pastora. Ah, mas tem que ter a nomenclatura. Bota a nomenclatura que você quiser. Quer botar coordenadora? Bota. Minha coordenadora. Ou mandar um abraço para a missionária. Bota o nome que tu quiser, meu irmão. Eu não concordo. Eu que não concordo, que nem encontro base bíblica para isso, é para ver as irmãs, as mulheres dos pastores, dos líderes, elas podem se organizar em um grupo, em uma associação. Pode também. Pode ter uma convenção e consagração. Aí, meu irmão, já passa para outro. Se você quer criar um plano de carreira dentro da igreja, quer criar uma convenção, quer botar nome para lá, agora dentro da Bíblia Sagrada, a liderança, você já sabe como é. Não condiz. Agora, se o irmão Jaelton foi consagrado aqui, a pastor, e a esposa dele tá do lado dele e é chamada de pastora também, eu não tô nem aí com isso. Qual o problema? Qual o problema disso? Agora o erro, e é grande e é grave o erro, é você ver uma mulher exercendo a função pastoral, o marido lá, feito um banana, sentado numa cadeira de boca aberta, sem fazer nada, e não venha dizer que manda em casa, que não manda não. Manda não. Você não manda em lugar nenhum, meu irmão. Você não manda em nada. É verdade. Agora, apoiar uma situação, como disse aqui o irmão Jael no início, apoiar o ministério da sua esposa de pregação, isso não está tirando a autoridade. Não tira a sua autoridade. De forma nenhuma. Você está apoiando o dom que ela tem e o que Deus está usando ela. Como missionária, como profetisa. E assim, algumas mulheres hoje, né, ainda estão sendo oprimidas nessa questão de querer e não poder. Sim. Né? Porque não há abertura, e aí Deus tem dito que tem um chamado, ela sente o coração arder de vontade, mas aí não tem a questão dessa oportunidade, dessa porta aberta para que ela possa começar, sem nome de missionária, de coordenadora, disso ou daquilo. Nomenclatura. Mas começar a pregar a palavra, mulheres ganham mulheres para Jesus. Então, o propósito é ganhar vidas para o reino de Deus. Então tem mulheres aí que Deus quer usar e que precisa dessa brecha, dessa porta aberta, né? Precisa sim, porque é Deus quem faz isso na vida da gente, né? Independente de nome, independente de qualquer coisa, você que tem o desejo, que tem a vontade, que ainda está assim, se sentindo trancada ainda, tipo dentro de uma caixinha, porque um dia eu já estive assim, dentro de uma caixinha. Eu era leitora da Bíblia, eu estudava a Bíblia, porque Jesus tem me dado a graça também de ser compositora. Então, a minha intenção era ler a palavra, era estudar a palavra na intenção de compor. Porque muitas vezes a pregação de alguém, Jesus depois me dava um hino sobre aquela pregação. Então, de início era isso. Mas o Senhor já tinha um plano bem maior do que compor, apenas compor. Então, Jesus me deu canções, tem me dado canções e também tem me dado mensagens. Então, tem canção que é mensagem, que é canção, e aí Jesus vai trabalhando em tudo isso. Jesus tem te usado. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês, que chegou a hora. Deu quanto live? Deu quanto tempo de live aí? Dá quase 2 horas, misericórdia, 1 hora e tanto. Eu vou parar, gente. Eu vou parar. Terça-feira tem mais, e terça-feira o tema vai ser mais polêmico do que o de hoje. Vamos encerrar aqui dizendo o seguinte, olha, existem muitas mulheres em Maline, e a senhora chegou no ponto que eu, assim, naturalmente a senhora foi pro ponto que eu queria. Que existem mulheres que naturalmente querem fazer alguma coisa no reino de Deus, irmão Jael. Querem pregar, querem levar a palavra, querem iniciar um trabalho. Sente uma chamada missionária para iniciar um trabalho num sítio, iniciar um trabalho num bairro, começar a pregar no bairro, fazer missões,
né? Missões no bairro. No hospital, quer fazer um trabalho, sabe, um trabalho social, sente o desejo de distribuir sopão, de fazer... Homem, tem tanta mulher com vontade de trabalhar, Marlene, mas sabe o que acontece? Recentemente, eu fiquei sabendo de uma irmã. Irmão Flávio, qual igreja ela é, né? De sua conta. Isso é curioso, rapaz. Oxi. Vamos já quer logo saber o nome da igreja. Uma irmã chegou pra mim e disse: ô irmão, tô tão triste. O que foi, irmão? Não é porque eu tava fazendo umas visitas, eu fui proibida de fazer as visitas. Eu disse: a senhora tava fazendo visita pra quem? Eu tava fazendo uma visita às pessoas que estavam doentes, que estavam desviadas da igreja, mas aí não. Disseram que não é pra eu fazer mais, não. Eu disse: por que não? Não, porque só pode fazer se for assim, assado. Eu disse assim: ô minha irmã, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Eu não tô lhe ensinando a desobedecer, não. Mas vá. Não, sabe por que eles dizem vá? Porque, gente, onde é que tá escrito que tu é proibido a pregar o evangelho? Verdade. Jesus mandou tu pregar, rapaz. Prega. Ide, homem. Pelo amor de Deus, homem. Vai fazer a obra do Senhor. Vai pregar a palavra de Deus. Ô mulher abençoada, você que está me vendo aí. Você tem encontrado liberdade para fazer? Tem, que Jesus tem lhe dado. Se alguém te proibir, é o teu líder que está te proibindo de você fazer um trabalho, você não pode desobedecer seu líder. Porque se você desobedece seu líder, sabe o que vai acontecer? Você vai estar, de certa forma, quebrando um outro princípio da palavra de Deus. Então o que eu lhe aconselho? Você chegue lá, onde você estiver, qualquer igreja que você estiver, diga que você vai fazer esse trabalho, que você sentiu esse desejo de pregar a palavra, vá pregar, escute os conselhos do seu líder, porque tem gente também que é meio abilolado, inventa de fazer as coisas, faz tudo errado, né? Pega orientação também. Pega orientação. Agora, se de alguma maneira tentar lhe prender, lhe segurar, sabe o que você faz? É simples. Você não deve fazer nenhuma ruptura na sua vida, a ponto de prejudicar sua família, prejudicar seus filhos, e depois você se arrepender. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma coisa que eu tenho raiva, é de gente que não sabe o que quer da vida. Você precisa saber o que você quer, não é verdade? Você precisa saber o que você quer. Jeito. Eu tenho uma raiva, eu acabo de manhã, amanhece o dia dizendo assim: eu sou batata, no outro dia eu sou abacate, no outro dia eu sou banana. Decida o que tu é, rapaz, o que tu quer da tua vida, rapaz. É verdade. Não, porque a gente pode tomar decisões na nossa vida, mas a gente tem que tomar decisões, saber o que a gente tá fazendo. A gente bota com a cara lisa, não sei o que eu tava fazendo, não. Então decida, fica no teu lugar, faz teu canto. Se você quer ficar calado, fica calado, quer ficar parado, fica parado, o problema é seu. Tá entendendo? Não quer exercer, não exerça. Agora, se você quer exercer o seu chamado, chegue com muita sabedoria, com muita liberdade, e diga assim: ó, estou indo. Que foi o que eu fiz, gente. Foi o que eu fiz. Vai. Olha a minha cara aqui, vai. Vai. Olha no meu olho. Eu podia estar falando isso aqui hoje. Fala sério. Eu podia dizer o que eu estou dizendo. Eu podia falar o que eu estou falando. Eu podia fazer algumas coisas que eu estou fazendo. Podia? Não. Eu tinha desejo de fazer? Tinha. Estava tudo planejado? Tava. Podia, não podia. Fiz enquanto não podia, não, porque eu não ia desobedecer. Mas na hora certa eu tomei minha decisão, segui meu rumo, gente. Também estou aqui hoje porque um dia fiz isso. Segui o seu rumo. Eu segui meu rumo. E não saí atrás de ninguém, buscando ninguém para ir seguir meu rumo, não, porque meu rumo é meu rumo. Senão o senhor hoje não me chamaria aqui para falar sobre o ministério que o senhor tem me entregado. Sim. De ministrar a palavra. Eu não estaria aqui, acho que o senhor teria que ter me chamado. Não ia dar certo. Tá certo? Então, assim, o que eu estou dizendo é, isso é pessoal. Se você sentiu, ou se você tem esse chamado, aí você tem que tomar a sua decisão. E eu vou pra onde, irmão Flávio? Se não tem pra onde ir, fica em teu lugar, homem, pelo amor de Deus, homem. Tá certo? Não vai fazer besteira, não. Não faz besteira da tua vida, não, para depois se arrepender, não. Fica no teu lugar, fica quieto, servindo ao Senhor onde você está. Agora, se Deus lhe dá uma direção, se você tem um chamado, porque tem gente que diz assim, esse negócio de chamado e dizer que foi, porque recentemente disseram em algum lugar por aí, que eu não vou dizer aonde, disseram assim, é porque irmão fulano disse que ele foi de um lugar para outro porque Deus orientou. Aí tem gente que diz, né? Deus me orientou a ir, Deus me orientou a voltar, Deus me orientou a ir de novo, Deus me orientou a voltar. Eita, Maica! Toma tua decisão, rapaz. Eu vou dizer que Deus desceu do céu e disse assim, Flávio. Ou então falou no meu ouvido como voz de trovão. Flávio,
vai pra acolá. Falei, não, meu irmão. Gente, eu comecei a analisar ponto A, ponto B, fazer pergunta, interrogação. Um futuco dali, futuco da acolá. E eu tomei a minha decisão, que tua decisão foi eu, rapaz. Baseado na experiência que eu tenho, na minha comunhão com Deus, saber o que eu tenho que fazer. Negócio de ficar botando Deus nesse negócio, que Deus falou comigo e vai pra ali, vai pra acolá. Vai pra um canto, vai pro outro, vai pra um canto e acaba... Tá que nem as ondas do mar. andando todinho. Então, Sabe gente, pra onde vai. se você não sabe o que quer, fique comendo pirão. Mas se você sabe o que você quer, se você é mulher, você tem um chamado ministerial, entenda de novo, você tem um chamado. Quando eu digo ministerial, não é pra tu ser evangelista, presbítera, pastora, não. Tô falando do chamado. Se tu quer pregar, se tu quer evangelizar, tu quer fazer alguma coisa, vai fazer. Pede permissão ao teu líder aí, comunica a ele. Não é pra pregar, não precisa nem pedir permissão, mas comunica teu líder, diz como é que tu vai fazer, recebe o aconselhamento do teu líder, pra você saber como é que você vai fazer. E depois você faz o quê? Vai, põe na tua força, deixa Deus te usar. Eu disse, irmã Aline, eu disse, Deus vai levantar um exército de mulheres nessa cidade. Creio. Para derrubar os gigantes. Salgueiro é de Jesus e quem vai ganhar Salgueiro para Jesus vai ser a grande maioria das mulheres. Glória a Deus, Deus vai usar. Deus vai usar as mulheres. Vai usar a senhora, vai usar as irmãs lá da Unifé, vai usar as irmãs lá da DCeara, lá da Assembleia de Deus Abreu e Lima, lá da Assembleia de Deus Recife, vai usar a Presbiteriana, da Batista. Mulheres guerreiras, levantai as espadas em Salgueiro. Eu queria ver essas mulheres tudo unidas. Verdade. Tudo unidas, das igrejas, tudo unidas aí, Maline. Comissionadas pelo reino de Cristo. Então, homem, olha, imagina essas mulheres tudo unidas aí fazendo um batalhão de desfile aqui na cidade de Salgueiro. Menino, ia ser coisa tremenda. Ia ser tremendo, não é isso? Mas fica cada um guerreando, né? As irmãs da igreja tal, querendo guerrear com as irmãs da igreja tal. Pelo amor de Jesus Cristo, minhas irmãs, vamos parar com isso. Outras dizendo, não, porque não tem pastora, porque não tem isso, porque não sei aquilo, porque a esposa do pastor lá é chamada de pastora. Aí o que acontece? Tá lá ela ganhando arma, tá lá ela fazendo a obra e tu só conversando lorota. Então vamos pra frente, né? Gente, o programa de hoje está encerrando. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a irmã Aline, agradecer ao irmão Jaelto e dizer pra vocês o seguinte: se inscreve, manda pra alguém, porque isso está só começando. Eu já disse a Gilson que da próxima vez eu vou trazer um cacetete. Não, porque eu tenho que bater na mesa aqui, irmão. Eu tenho que botar as energias pra fora. Deus abençoe, fica na paz. Até a próxima terça.